Bom dia. Dando continuidade ao estudo sobre o amor, nós vamos fazer o segundo vídeo hoje para falar sobre a palavra ciúme. Em 1 Coríntios 13:4, o apóstolo Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. A Márcia já falou sobre o primeiro sentido da palavra ciúme e hoje a gente vai falar sobre o segundo, que tem a ver com o medo de perder algo que possui. Russell Norman Champlin, ele, um grande comentarista bíblico, ele comenta que existem pessoas que pensam que o ciúme faz parte do amor, porém trata-se na verdade de egoísmo, refere-se ao medo de perder algo que possui. É muito relevante a gente falar disso, pois tem muitos casais que entendem mal o sentido da união no casamento e acreditam que possui o outro. Parece que no momento que você se casa, você adquire um objeto para si, ou adquire uma pessoa para si. Isso nem de perto é verdade, né? Isso não é verdade com nenhum ser vivo. Você vê até mesmo um cachorro que você compra numa lojinha, você não tem direito de fazer com ele o que você quiser, muito menos com um cônjuge ou com seus próprios filhos, né? Porém, a gente verifica assim, no trato com casais que existe um grande número de pessoas que vivem problemas por não entender muito bem essa questão do que é um casamento. E acaba trazendo para dentro do seu casamento essa possessividade que é normalmente carregada de cobranças excessivas, de opressão e às vezes até mesmo de amordaçamento, né? E o seu lar, que deveria ser um local de paz, acaba muitas vezes se tornando uma prisão para si mesmo, né? Eu tive uma pessoa, não vou citar detalhes para que você não chegue em quem eu estou falando, mas eu conheci uma pessoa no passado que eu tinha uma amizade muito grande com ela, que eu tive que me afastar por conta do casamento. A pessoa com quem essa pessoa se casou era uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva, e o simples fato de fazer contato, de estar próximo dessa pessoa, estava tornando a vida dela um inferno. Então eu tive que, infelizmente, me afastar dessa amizade por conta do casamento. E isso, infelizmente, não é uma exceção. A gente vê que a vida de muita gente se torna bastante difícil por causa desse entendimento errado que a pessoa traz para si. Uma coisa que a gente precisa entender dentro do casamento é que ninguém pode satisfazer as nossas carências, necessidades ou demandas. Ninguém. Tá? A postura de pensarmos que o outro é minha posse, assim como o desejo de pertencer ao outro, normalmente é decorrente de uma baixa autoestima. As pessoas que normalmente têm esse tipo de comportamento são pessoas que não se amam, não se valorizam, né? E aí ela acaba entrando num looping muito depreciativo que diz assim: se você é tudo para mim, se eu não sou nada sem você, então se você for embora, se você encontrar outra pessoa, resta-me morrer. Se você me abandonar, você me mata. Essa é mais ou menos a lógica da pessoa ciumenta, né? O sacerdote católico Aníbal Maria de França, que viveu no século XIX, é atribuído a ele uma frase que diz assim: ninguém perde o que não possui. As pessoas se entristecem por aquilo que pensaram possuir, mas que na essência nunca tiveram. Em um casamento, temos uma aliança entre Deus e o casal. Existe sim um sentimento de pertencimento, mas de comunhão e não de fusão. A nossa individualidade ela não deixa de existir, mas em um casamento verdadeiramente cristão há uma entrega voluntária de uma vida em direção à outra. E é interessante assim que Deus, na Bíblia, né, está registrado que Deus compara muitas vezes o casamento, a união dele com a igreja, o noivo e a noiva. Mas é interessante também que Deus ele não nos impede nem mesmo de rejeitá-lo, né? Dentro desse nosso relacionamento com Deus, ele nos deu um livre-arbítrio que nos possibilita até mesmo a capacidade de não querer andar com ele. Por que no casamento seria diferente, né? O que me prende a Márcia
é a aliança que eu tenho com ela, é o respeito que eu tenho por ela, é o sentimento que eu tenho de que é a coisa certa caminhar ao lado dela, é a pessoa que ela é que me prende ao lado dela, e não simplesmente por o fato de achar que ela me pertence. Isso é algo bastante complicado. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso, um pouquinho mais à frente, né? Em um casamento saudável, há uma sensação de liberdade, não de prisão. Se o casamento fosse uma casa, ela deveria ser um lugar em que eu desejo sempre retornar e me sentir lá, me sentir bem lá. Eu acho muito gostoso essa imagem, muito boa essa imagem para mim, pelo menos, porque durante toda a minha vida profissional eu fui muito feliz na minha vida profissional, mas eu nunca deixei de ter o desejo de voltar para casa. Sempre para mim foi um alvo cumprir a minha missão no trabalho, honrar aquele lugar que pagava o meu salário, mas o meu desejo era sempre de estar em casa o maior tempo possível, estar junto da minha família, porque lá era um lugar que fazia sentido para mim estar ali, junto daquelas pessoas que me amavam, que me entendem, que me aceitam como eu sou, né? Porém, uma coisa também que a gente precisa entender é que amar, ele nos deixa vulneráveis. À medida em que você dá liberdade para o outro, até mesmo de te rejeitar, você se torna vulnerável. Mas essa vulnerabilidade, ela é perfeitamente normal. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não quero ter um cachorro porque ele vive pouco e a gente acaba sofrendo por isso. Mas quem tem, ou quem já teve um cachorro, por exemplo, sabe o quanto foi bom durante o tempo que foi possível tê-lo conosco, assim, o carinho, o amor que ele te dá é algo tão recompensador que vale a pena. Vale a pena sofrer, assim, ter a perda dele para ter essa experiência de amor. Eu tenho 2 filhos e posso falar de experiência própria, assim. A minha vida mudou radicalmente a partir do nascimento deles. A minha vida com eles era uma coisa e a vida anterior sem eles era outra, totalmente diferente. Como eu cresci como ser humano, como eu melhorei como pessoa por ter os meus filhos. Mas é bom o tempo todo ter filho? Não, não é bom o tempo todo ter filho. Ter filho também vai te trazer uma série de dores e de tristezas, de desafios que às vezes te traz a ideia de que não valeria a pena passar por isso. Mas vale. Quando você analisa o somatório de todas as coisas, você vê o quanto é positivo e o que eu teria perdido por não ter. Vale muito a pena ter. E eu gosto muito de uma frase que eu não sei se é dele, mas que o Jean-Yves Leloup escreveu no seu livro O Essencial no Amor, que diz assim: o único lugar fora do céu onde você pode ficar perfeitamente seguro de todos os problemas e perturbações do amor é o inferno. Fora do céu, só no inferno você vai ficar livre de todas as perturbações do amor. Então, amar é realmente um estado de vulnerabilidade, mas é também uma oportunidade única de você viver coisas maravilhosas e indescritíveis. Eu vivi uma experiência no passado, né, de passar por uma sequência de 3 ou 4 enterros seguidos de pessoas que, quando foram, suas famílias se sentiram aliviadas com a partida dessas pessoas. Porque essas pessoas que faleceram trouxeram muita dor para a família. E por um tempo, assim, isso me trouxe um certo desconforto na minha alma, né? E um dia, dirigindo meu carro, assistindo um programa de rádio, eu vi um pastor dar um testemunho da sua mãe, porque no enterro do seu pai, né, a mãe fez uma oração que o surpreendeu, assim, uma oração de agradecimento pela vida do pai dele,
pelo tempo que Deus permitiu de convivência com ele, né, com o seu marido, né. Para mim, essa oração dessa mulher se tornou um bálsamo para a minha vida, assim, e tornou também um objetivo de vida, de me tornar a melhor pessoa que eu pudesse ser, para que, de forma sincera e não demagógica, né, mas que um desejo de um dia meus filhos e minha mulher pudessem falar sinceramente também isso de mim, né? Então, assim, se eu posso deixar alguma coisa para você hoje nesse vídeo, seria que você também escolhesse ser a melhor pessoa que você pudesse ser para sua esposa, para seus filhos, seus pais. Não ficar tanto preocupado com a questão de perder, mas com a questão de ser, né? Deus concede, né? A morte, ela traz para a gente assim, uma sensação muito clara de que o tempo de nosso convívio aqui na Terra ele é limitado e que a nossa vida, na verdade, ela tem um tempo certo e incerto também, e que se a nossa vida pertence a alguém, ela pertence a Deus e não ao outro, né? Então, o que eu posso fazer realmente de bom da minha vida é tentar torná-la a melhor possível para o outro e entender que é um grande privilégio para mim ter convivido com meus pais, foi um grande privilégio ter o pai e a mãe que eu tive, é um grande privilégio ter ao meu lado a Márcia como minha esposa, aquela pessoa que está e sempre esteve do meu lado em todos os momentos bons e ruins que eu vivi a partir do nosso casamento. O privilégio de ser o pai de duas pessoas que eu creio que serão importantes nesse mundo, que é a Ana Beatriz e o Tiago. E eu queria terminar esse vídeo com um versículo de 1 João 4,18. No amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Bom, querido, se por acaso esse vídeo e outros que você assistiu nesse canal foram de alguma forma proveitosos para você, eu queria te pedir que você não guarde somente para si, mas passe para pessoas que você acha pessoas que vêm à sua mente nesse momento, que você acha que de alguma forma poderiam ser abençoadas ou que poderia fazer alguma diferença para elas ter esse entendimento, tá? Eu e Márcia não queremos que esse canal exista nem um segundo além, se ele não tiver um propósito de abençoar vidas. Então, se por acaso de alguma forma ele te abençoa, passa para frente. Se não te abençoa, ok, tudo bem. Se não te acrescentou nada também, não faça nada realmente. Mas se por acaso ele foi algo bom para você, se de alguma forma ele te trouxe algum tipo de benefício ou conforto, não seja egoísta, guarde, não guardando somente para você. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos aí e até o próximo vídeo, o terceiro vídeo que vai encerrar esse tema sobre o ciúme. Um grande abraço, fique com Deus.